Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo no canal. O tema de hoje é o sono do bebê. Na minha opinião, esse é o desafio mais complicado depois da amamentação. Será que dá para um bebê dormir a noite toda? Sonho de toda mãe, né? Se o bebê não dorme bem, a gente não dorme bem. Então não é só a questão do sono do bebê, é o nosso sono também. Na gestação, o que eu mais ouvi, eu tenho certeza que você ouviu também, era: aproveita para dormir, porque depois que o bebê nascer, você não dorme mais. Como se desse pra gente tocar sono, né? E agora que o bebê tá acordando, a gente pega aquela reserva lá e usa. Mas o segredo do sono tranquilo é a rotina. Um bebê com rotina é muito mais fácil de lidar, é muito mais fácil de adaptar ao sono. Isso eu falo com a minha experiência de babá, que eu tive 5 crianças diferentes para cuidar. Então, óbvio que o Rui tem rotina. Primeiro ponto é: eu acordo meu filho para mamar. Lá, quando ele é um RN, ele acabou de nascer, às vezes os bebezinhos não acordam. Claro que não são todos, mas tem bebês que não acordam. O correto é, se o seu filho está ganhando peso, porque ele vai sair da maternidade, ele vai ter um acompanhamento de 7 dias e 15 dias. Se ele está ganhando peso, ele não precisa ficar mamando de 2 em 2 horas à noite. Ele não pode passar de 2 mamadas. Então, deu 2 horas, meu filho não acordou, eu espero às 4. 4 horas eu acordo, eu não posso deixar ele passar mais dias sem mamar. Mas normalmente os bebês acordam antes. Agora, depois de um mês que seu filho deixa de ser um RN, se ele tá indo na curva do crescimento dele ideal, se ele tá ganhando peso na medida que ele precisa ganhar, tá tudo bem, se a pediatra falou: olha, teu filho tá ótimo, você não precisa mais acordar seu filho à noite para mamar de 2 em 2 horas. Você pode deixar o tempo dele, porque na última mamada ele vai armazenar o leite suficiente para que ele possa ter uma noite de sono maior, mais longa, e ele só vai acordar quando ele realmente estiver com fome. Aí a gente entra no segundo ponto. O meu filho sabe a diferença de dia e noite? Você tem que ensinar o seu bebê o que é dia e o que é noite. Como eu faço isso? Durante o dia, as sonecas dele tem que ser, no máximo, em penumbra. Você não pode deixar tudo escuro. O bebê só vai entender o que é dia e o que é noite pela claridade. Então, se você bota o seu bebê para dormir durante o dia, você coloca no quarto, você pode apagar todas as luzes, mas a janela, deixa a janela aberta só com uma cortina, que assim vai ficar claro. Ou deixa a porta aberta com a luz do cômodo da frente acesa, para que tenha focos de luz, para que ele entenda que aquilo ainda é dia. E durante a noite é zero luz, gente. É tudo no escuro. Uma coisa interessante até que eu tava lendo é que os psicólogos falam que crianças que têm medo de escuro é porque os pais fazem a criança dormir, colocam pra dormir e apagam as luzes após a saída. Então o ideal é que você deixe tudo escuro e esteja com seu filho no escuro para que ele se sinta seguro. Porque senão ele vai entender que o escuro é um abandono, que você deixa seu filho ali no claro, você apaga a luz e sai. Então, sempre que você vai botar seu bebê para dormir, esteja com a luz que ele vai dormir, seja penumbra durante o dia ou seja escuridão à noite. O terceiro ponto para o sono do bebê é quantas sonecas o seu filho tira durante o dia. Tem muita gente que fala: vou tentar estimular ele durante o dia para deixar ele mais acordado durante o dia, para assim ele ficar cansado e dormir à noite. Isso é totalmente errado, porque o bebê cansado, ele não dorme direito. Quanto mais o seu filho dormir durante o dia, quanto mais sonecas ele tiver, quanto mais descansado ele estiver, ele vai conseguir dormir melhor à noite. Ele vai dormir mais longos períodos à noite, porque ele tá descansado. Se o bebê, você fica estimulando ele, não deixando ele dormir, fica tentando deixar ele acordar durante o dia, ele vai ficar agitado, ele vai ficar estressado. Então, à noite, quando você quer que ele durma, ele vai estar tão estressado e tão cansado que ele não vai conseguir relaxar. Então ele vai dormir um pouco, vai acordar porque ele vai querer mamar, ele vai querer a mãe, ele vai querer um afeto porque ele tá estressado, ele tá nervoso, ele não consegue relaxar. Então o segredo é: deixe seu filho descansar durante o dia. Claro que você não vai fazer o menino ficar dormindo ali o dia inteiro, mas ele tá cansado, ele te deu indícios que ele tá cansado, ele tá coçando o olhinho, ele tá ficando mais irritadinho, deixa seu filho descansar. Quanto mais descansado, melhor vai ser a sua noite de sono. E depois de saber todas essas 3 coisas, entra a parte da rotina. Como eu consigo fazer uma rotina para o meu filho? O jeito mais fácil de você fazer a rotina dele é pelo banho. O último banho, o banho noturno, porque tem mães que dão 2, 3 banhos durante o dia, mas o banho noturno, que é o banho que você vai botar ele para dormir, é o ideal para você fazer uma rotina pro seu filho. Ele tem que seguir sempre o mesmo horário e que ele seja mais ou menos uns 30 minutos antes da hora que você quer que ele durma.
Aqui a gente coloca o Rui pra dormir às 7, então o banho dele é às 6h30, porque assim ele vai acalmando, ele vai relaxando, e aí às 7 ele mama e dorme. Mas nunca deixe pra dar banho muito em cima da hora que você quer dormir, porque se você deixa pra dar, o meu exemplo, eu deixo pra dar banho nele às 7, ele já tá irritado, ele já tá estressado, então ele pode até relaxar no banho, mas na hora de botar a fralda, botar a roupa, ele vai começar a ficar nervoso, porque ele já quer mamar, ele quer dormir, então ele fica nervoso, estressado, e quanto mais estresse, mais difícil pegar no sono pra relaxar. Ele pode até dar aquela sonequinha que engana a gente, mas ele não relaxa. Então sempre cuide esse horário antes da hora que você quer que ele durma. Sempre uns 30 minutos, 40 minutos antes. Uma coisa importante também depois do banho é você deixar tudo desligado. Nada de televisão, nada de música, celular, nada que deixe seu filho ativo de novo. Outro ponto é o clima. O clima é ideal para o seu filho dormir. Tem bebê que tem muito frio e tem bebê que tem muito calor. O Rui, ele tem muito, muito, muito calor, ele sua demais, tadinho. Então, eu sempre deixo o ventilador ligado. Ele não dorme sem o ventilador ligado. E ele não dorme de cobertor. Só que eu também não quero que ele fique resfriado, alguma coisa do tipo, né? Porque a gente mesmo, quando dorme com o ventilador ligado, no meio da noite busca uma cobertinha, né? Então, eu sempre coloco o Rui pra dormir de manga comprida, calça e meia. Porque assim, ele não pega a coberta, mas ele tá protegido, ele tá quentinho. Então você tem que observar também se o clima é ideal para o seu filho. Se ele tem frio, coloca uma roupa mais grossa. Se ele aceita o cobertor, dorme com o cobertor. Sempre deixa o cobertor preso em algum lugar. Eu sempre coloco, quando tá muito frio, o cobertor preso no colchão. Porque eu tenho medo que ele cubra a cabecinha. Porque até o momento ele não consegue tirar da cabecinha dele. Ele tá aprendendo agora, quando ele bota uma toalhinha, uma coisa, tirar. Então, para não ter risco de sufocamento. Naninha não é recomendado antes dos 6 meses, justamente por esse negócio de não conseguir tirar do rosto. Mas cada maternidade é uma maternidade, tem mães que já colocam naninha, tem chupeta, N coisas. Se o seu filho dorme assim e tá tudo bem, ele consegue dormir assim, ótimo. Se ele não dorme, o ideal é que não coloquem. Mesmo a sua rotina sendo perfeita, às vezes o bebê pode não dormir a noite inteira por alguns motivos. Um deles é o pico de crescimento, que o bebê tem de mês a mês, normalmente dura uns 2 dias, tirando de 4 meses, que é mais intenso. Eu vou até deixar a tabela aqui pra vocês saberem exatamente as semanas que isso normalmente acontece, né? Porque cada bebê é um bebê. A reação da vacina, porque tem bebê que tem reação da vacina, tem bebê que não tem. O Rui mesmo, ele teve reação em 2, 3 e 4. A de 5 ele não teve, graças a Deus. Então, às vezes ele tem reação, às vezes não. Seu bebê pode ser a mesma coisa. Fome, às vezes seu filho vai ter fome, que a última mamada ele não mamou o suficiente para ele estocar na barriguinha dele. E às vezes sede. Sede foi uma coisa que me surpreendeu um pouco, porque eu não tinha essa noção até eu vim para essa cidade que eu tô morando, que o tempo é extremamente seco. Eu acordo às vezes com a garganta seca, o nariz seco, tudo doendo e querendo água. E minha pediatra falou a mesma coisa. Às vezes ele tá acordando, porque o Rui dorme a noite toda, desde os 2 meses. Ela falou, normalmente ele tá acordando muito por causa de sede. E o que resolveu pra mim foi colocar um umidificador no quarto dele, que assim o clima fica mais gostosinho, e ele parou de acordar por causa de sede. Assim, gente, dormir a noite toda é uma coisa gradual. Foi até um susto pra mim no dia que aconteceu, né? Porque a gente nunca espera, mas não aconteceu do nada. O Rui, ele dormia em 4 horas, que foi quando ele passou de RN pra bebê, né, que eu digo. E foi aumentando. Uma noite ele dormiu 5 horas, uma noite ele dormiu 6 horas, uma noite 7 e finalmente 8. Não foi cada dia uma coisa, foi uma semana isso, uma semana aquilo, até que ele finalmente dormiu a noite toda. Porque também é o desenvolvimento da barriguinha. A barriguinha não consegue acumular tanto líquido no início, ela vai crescendo aos poucos. Então, com 2 meses e meio, mais ou menos, ele finalmente dormiu a noite toda, que pra mim foi até um susto. Eu acordei super assustada, já levantando, meu Deus, bota a mão no nariz, tá respirando, porque a gente nunca espera que a criança durma a noite toda, né? E temos vantagens e desvantagens do bebê com rotina. Tem pais que optam por não seguir rotina, justamente por esse ponto que eu vou entrar agora. A vantagem é, eu consigo botar o Rui às 8 na cama e eu posso tomar meu banho, jantar, assistir uma série, eu fico tranquila a partir das 8. Mas e quando a gente precisa sair? E quando tem uma festa? O final de ano, por exemplo, que eu passei na minha mãe, como é que faz? Você não tem como deixar seu filho na cama seguir exatamente a rotina dele. E o bebê, quando ele tem uma rotina,
e ele sai dela, ele fica um pouco estressado. Então, assim, no final de ano, por exemplo, eu fiz todo o horarinho do Rui, fiz o banho, ele mamou, botei ele pra dormir, depois eu me arrumei e a gente saiu com ele. A gente foi com ele dormindo e claramente o sono dele não foi tranquilo. Ele ficou dormindo, às vezes ele acordava, porque festa é barulho, né? Ele acordava, ficava um pouco chorãozinho, voltava a dormir. Quando a gente foi pra casa, também ele ficou agitado no sono dele. Ele acordou durante a madrugada, porque não foi o sono ideal, né? O sono que ele relaxou por causa dessa muvuca toda de festa. Então, um bebê com rotina é muito bom pra gente no dia a dia, mas em eventos a gente tem essa desvantagem, que ele fica um pouco estressado. E agora eu vou deixar um exemplo de rotina pra vocês, que é o que a gente segue e funciona. O Rui, ele toma banho 9 horas da manhã. Ele toma um remedinho dele, aquela vitamina Aditil lá, que a pediatra passa pra todo bebê. E aí ele mama e dorme normalmente às 10. Ele tira uma sonequinha de uns 40 minutos, acorda, quer ver mundo, quer ferver. Depois de 2 horas mais ou menos acordado, ele quer dormir de novo. Então lá por 1 hora ele dorme e aí ele dorme 2 horas, ele descansa. Ele acorda às 3, ferve, brinca, e mais ou menos umas 5h10, ele tira outro cochilinho de 40 minutos. Bem perto do horário que ele vai dormir, mas isso não interfere em nada. Aí às 6h30, ele toma o banho dele, a gente vem pro quarto, dou uma pra ele, 7 horas, e ele já mama dormindo. E aí ele dorme, boto ele normalmente às 8, ele mama 1 hora. O Rui, normalmente ele mama 10, 20 minutos durante o dia. Mas à noite, ele mama 1 hora antes dele ir pro berço, porque é aquele negócio que eu falei de estoque. Ele estoca na barriguinha dele porque ele quer relaxar. Então ele mama até às 8. Às 8 eu boto ele no berço. Ele vai até o outro dia às 5 da manhã, 6 da manhã. Às vezes 5h30, às vezes 6. Ele mama de novo, dorme até às 8. Aí às 8, meu filho, o bichinho quer ferver. É isso, meus amores, eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que eu ajude mamães. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, me sigam no Instagram, se inscrevam no canal para quem não se inscreveu ainda. Um beijo,